O que fizemos nos últimos anos? Pegue seu café, sua água, seu chá ou até mesmo seu chimarrão. Senta aí que lá vem história. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Maísa, casada com o Jefferson, mãe do Luiz Henrique, de 16, e da Maria Luísa, de 7 anos. Lá em 2021, quando eu postava os vídeos frequentemente, nós morávamos na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Mas para mim resumir aqui do que aconteceu durante esses anos que eu não postei vídeo, eu vou ter que voltar um pouquinho no ano de 2019. Em 2019 a gente já morava um bom tempo, né, em Franca. Meu marido também já trabalhava um bom tempo numa certa empresa e ele já estava um pouco cansado, porque na empresa que ele trabalhava, ele seguia horários, né? Ele trabalhava no período da manhã, da tarde, da noite, sábado, domingo, feriado. Então isso foi, né, cansando, foi afetando um pouco aí a nossa vida, não só a vida dele, como a nossa vida em família. Porque a gente sempre foi uma família assim que gostava sempre de estar presente. Porque lá em Franca era só nós, né? Como família. A gente tinha os amigos, tudo, mas de família era só nós. Então isso já, né, criou um pouco a ideia de querer se mudar, de buscar uma nova oportunidade, de a gente querer mudar, tanto eu como ele também teve essa ideia de querer se mudar. E uma reportagem que a gente viu, né, se eu não me engano foi no Globo Repórter, falou da cidade de Pomerode, né, que é a cidade aí mais alemã do Brasil. Para quem não conhece, essa cidade é linda, é maravilhosa, né, uma cidadezinha simples, cidade de turística, né, ela assim muito linda. E o povo lá assim acolhedor, uma cidade tranquila que você anda de bicicleta. E eu vi aquilo lá e falei pro meu marido, falei, eu quero morar nessa cidade. Então o que a gente fez? A gente se organizou durante 6 meses mais ou menos, juntou um dinheiro para conhecer essa cidade, né? Falei, a gente nas suas férias, a gente vai lá em Santa Catarina, né? A gente se programou em janeiro de 2020 para estar indo lá nessa cidade conhecer, né? Porque pra gente mudar, a gente precisava se conhecer essa cidade, para ver se era realmente aquilo que a televisão mostrou para nós. A gente se organizou tudo e aproveitou, né? Já que a gente vai lá, uma viagem mais longa, vai gastar um pouco mais, vamos aproveitar e ir lá na região. Então a gente já foi em Blumenau, foi também no Parque do Beto Carreiro, foi em Balneário Camboriú, né? Foi tudo programado, tudo organizado. Outra hora eu conto com mais detalhe para vocês, porque isso não vem ao caso, né? Eu tô aqui para contar o que aconteceu durante esses anos que eu não postei vídeo aqui, certo? Então a gente se programou, aproveitou bem o passeio, conheceu essa cidade, conheceu algumas cidades da região, né? Aproveitou o máximo que deu. A gente ficou mais ou menos em uma semana. Né? Fomos nós 4, né? Eu, meu marido e os nossos filhos. E o que aconteceu depois disso? Veio a pandemia. Então isso nos desanimou, porque muitas empresas estavam sendo fechadas, né? Teve aquela coisa toda que vocês sabem, né? Usar máscara. Então ele não podia, tipo, deixar o emprego que ele já tinha, né? Falar, ó, eu vou sair e procurar outra oportunidade, porque não era o momento ideal. Então passou esse tempo todo da pandemia, até que veio então, né, 2022, que depois de, né, baixar essa crise aí de pandemia, a gente falou assim, não dá mais para continuar, né? Porque ele entrou de férias e já não estava assim querendo voltar, né? Deu um pouco de crise de ansiedade, eu também tive um pouco de ansiedade devido à pandemia, porque eu ficava muito sozinha. Foi até quando eu criei o canal aqui, inclusive eu acho que os vídeos lá anteriores, né, eu contei um pouco sobre isso. Foi até quando eu decidi criar o canal, porque eu tava tendo algumas crises de ansiedade.
Mas graças a Deus, não precisei tomar remédio, não precisei médico, nada, né? Graças a Deus. Isso depois a gente também vai contando. Não vem ao caso agora. Agora vou contar o que aconteceu aí nesse tempo. Então, continuando, pessoal. Perdi aqui o foco. Calma aí, gente. Voltando, né? Agora dá pra continuar. Então, eu percebi que era a hora certa, né? Da gente buscar outros caminhos, buscar outro rumo. E nisso, nesse tempo aí, nesse período de 2022, a gente ficou pesquisando para onde a gente vai. A gente vai voltar para Minas, a gente vai para lá de São Paulo, vai para outro lado. E fiquei com um pouco disso em Pomerode, né, na cidade de Pomerode. Só que a cidade de Pomerode era difícil a questão de aluguel, né, por ser uma cidade mais pequena. Assim, a de emprego também às vezes seria mais difícil dele conseguir. Então surgiu lá, apareceu lá, não me lembro bem, não recordo bem, a cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que fica bem próximo ali de Pomerode, de Blumenau, de Joinville, naquela região. Jaraguá do Sul. Aí falou, a gente pesquisou, falou que a educação muito boa, o PIB, né? Fala, se não me engano, é o PIB lá, o percentual era alto, qualidade de vida também muito boa, educação, trabalho também, né? A gente começou a assistir alguns vídeos das pessoas, né? Experiência de outras pessoas, que lá era fácil para conseguir emprego. Então, o que a gente fez? Falou, é para lá que a gente vai. A gente morava, então, lá em Franca, no interior de São Paulo. Aí, o que a gente fez? A gente vendeu todas as nossas coisas, assim, móveis, né, os móveis maiores, porque a mudança não compensava muito, ia ficar muito cara devido aí à distância. E até porque um dos motivos, lá em Franca é 110, né, a voltagem é 110, e em Jaraguá é 220, então eletrodoméstico, algumas coisas, né, não daria certo lá, né, a gente teria que comprar. Então a gente vendeu as coisas que tinha. Ele tentou pedir conta, né? Tentou entrar um acordo, pedir para que mandasse ele embora, porque havia muitos anos de empresa. Eles não quiseram mandar, né? Até porque eles falaram que eu não tinha motivo para estar mandando ele embora. Então, como a gente já estava decidido, ele pediu conta, teve que pedir conta, né? Eles teve só o acertinho lá. E é isso, a gente vendeu as coisas, juntou esse dinheiro, mandou algumas coisas aí pela transportadora, né? E o restante das coisas colocou dentro do carro. E pegamos os meninos e fomos. E outra coisa, gente, fomos sem arrumar emprego. A gente arriscou, a gente conseguiu, inclusive lá, assim, em questão de aluguel, foi muito fácil, a gente conseguiu tudo online. Né? A gente viu o espaço, conseguiu um apartamento na época, porque as casas lá têm um preço, um custo mais alto, então pra gente que tava indo sem emprego, né, a gente não pôde se arriscar tanto. Então a gente conseguiu alugar através da imobiliária e conseguimos um apartamento. Então a gente foi no domingo, a gente conseguiu alugar pelo Airbnb, inclusive no mesmo condomínio, né, um outro apartamento, só pra gente pousar ali domingo pra segunda, porque a gente conseguiria pegar a chave, né, do apartamento somente na segunda. A gente precisou só ir lá assinar o papel e pegar a chave. E ali em dezembro, né, a gente tinha móveis, a gente correu ali para arrumar pelo menos um colchão, um fogão, assim, para ir se virando. A gente conseguiu se virar nos primeiros dias, inclusive a gente mudou no dia 22 de dezembro de 2022. E até ali no Natal, né, véspera um pouco antes do Natal, a gente passou só nós quatro, a gente fez tipo um piquenique. A gente não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha sofá, não tinha nada. Só os colchão ali para dormir. Então a gente montou ali. E assim, foi uma experiência boa, né? A gente, mesmo estando longe da família, era uma experiência nova que a gente estava vivendo. E a gente ficou lá, né, em Jaraguá do Sul, uma cidade maravilhosa. Voltando aqui, né? Então a gente foi sem emprego. A gente arriscou, foi sem emprego. E meu marido começou a procurar emprego, né? Começou a mandar currículo, pesquisar, olhando no Facebook.
Aí apareceu uma vaga lá que estava precisando de auxiliar de cervejaria, né? Lá em Jaraguá. E ele chegou a fazer a entrevista, eu não sei, lembro muito bem a data, meu marido quer saber explicar melhor, mas ele não tá aqui para explicar, então só vou falar mais ou menos aqui para vocês. Eu lembro que acho que foi até no finalzinho do ano mesmo, antes de virar o ano, ele fez a entrevista, foi lá, né? Inclusive era pertinho de onde a gente morava, era bem perto de onde a gente morava. Ele fez e ficou aguardando. Aí em janeiro, né, a pessoa entrou em contato e falou, não, né, eu vou fazer um teste aqui e tudo. Ele achou incrível a nossa história de abrir mão de tudo, né, pra estar lá. Porque a gente tava buscando o quê? A gente tava buscando qualidade de vida, né, de estar mais momento, de ter mais momento com a família, no final de semana poder sair junto. Inclusive, uma coisa assim que afetava muito a questão da igreja, gente. Eu sou uma pessoa ainda que eu vou falar mais aqui no vídeo, né, gente, somos aqui tentando ser uma família assim, de mais fé, né? Uma família assim mais religiosa, né? Depois eu vou contar melhor essa história. Então, às vezes tinha os acontecimentos, as coisas na igreja, a gente não conseguia ir, por quê? Porque ele tinha que estar indo trabalhar. Então, isso tudo foi afetando, até assim, às vezes as coisas na família, né? Como a gente morava em Franca, existiam as coisas em família em Minas, a gente não conseguia ir, por quê? Porque ele tinha que ir trabalhar. Então, juntou acho que tudo, juntou um pouquinho de tudo. E isso acabou nos afetando. Então, por isso a gente tomou essa decisão. A gente queria experimentar alguma coisa nova, né? Porque Deus dá as pernas pra gente andar, né? Pra gente não ficar parado no mesmo lugar. Eu penso assim, ainda mais eu que fui criada numa cidade pequena, assim, que não tem muito recurso, né? Então, assim, a gente queria explorar um pouco o mundo aí. Então, aí deu certo, né? Ele conseguiu, só não começou antes, porque lá chega o final de ano, gente, começa a parar tudo, né? Então, ele precisava fazer um exame e o médico estava fechado, acho que só depois do dia 10 que ele conseguiu fazer o exame. E começou nessa empresa, fez a experiência, graças a Deus, ali deu tudo certo, foi registrado tudo. E eu só não comecei a trabalhar porque eu precisava de alguém para ficar com a Maria Luísa, né? Com o Luiz Henrique ali, precisava de alguém, que ainda não conhecia ninguém. Mas lá, assim, em questão, né, tinha as babá, porque como já vai muita gente de fora... Desculpa, gente, se eu tô falando muito rápido, eu acho que tem hora que eu tô falando muito rápido aqui. Mas, que às vezes é muita coisa, senão eu acho que o vídeo vai ficar muito longo. Mas aí logo eu consegui uma pessoa para ficar com a Maria, o Luizinho já pôde ficar ali sozinho, que já, né, já tinha uma certa idade, até porque era um condomínio, era mais tranquilo, né? Então eu consegui um emprego lá no centro da cidade. E a cidade, sim, é linda, gente, é maravilhosa. Eu gostava muito, para ser sincera para vocês, sim, a gente gostou muito da cidade. É outra, quem tiver a oportunidade de conhecer, gente, vale a pena, vai passear, se quiser morar, vale muito a pena, sabe? Assim, tem vários parques, gratuitos, inclusive, para você ir com a família. Chega final de semana, tem onde você ir. Você tendo dinheiro ou não, tem como você passear, se divertir com a família, então... E, sim, lá não tinha praia, né? Você fala, lá Santa Catarina tem praia, mas não são todas as cidades. Não tinha praia na cidade, mas tinha próximo lá, então era bem tranquilo. Fora a região, né, que é a maioria das cidades é turística, então, se você quisesse ir passear em algum lugar com a família, sozinho, se aventurar, tinha como. Aí, então, eu consegui trabalho lá no centro, né, da cidade. Era até próximo, não era assim tão longe para ir, eu ia de bicicleta, inclusive, porque lá a gente tem muita ciclofaixa, né, ciclovia. Então, dava pra... A cidade, assim, também é mais plana, né? Não tem muito morro, é só alguns redor lá da cidade. Mas era bem de boa, era bem tranquila, era muito bom. Aí depois, eu consegui... Surgiu uma oportunidade na empresa que meu marido trabalhava, a gente começou a trabalhar junto. Né? Eu saí do serviço, um emprego e entrei no outro, né? A gente, então, tava... trabalhando junto, até igual eu falei, era perto de onde a gente morava, a gente conseguia almoçar em casa, geralmente era de segunda a sexta, é um sábado alternado, então todo domingo a gente estava em casa, feriado a gente estava em casa, então era tudo assim próximo, a escola dos meninos era muito boa, né, então
foi muito bom, uma experiência muito boa. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, porque eu acho que eu tô falando muito, né? Mas continuando. Então, aí o que que fez a gente mudar novamente? Então, mais ou menos a gente ficou aí um ano mais ou menos, sem ver a nossa família. Ninguém ia lá nos visitar e a gente também não pôde vir visitar a nossa família. Em questões financeiras também, porque né, no início, no começo, é mais difícil, né? A gente não tinha os móveis, a gente tinha que comprar os móveis, as coisas, então até que eu consegui trabalho, né? Então a gente passou alguns perrengues, algumas coisas boas, a gente foi levando. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, e depois foi melhorando. Então, como a gente ficou um ano aí sem ver a família, a gente veio na época de festa, né? Em janeiro, né? Depois de 2024, né? A gente veio visitar a família. E nessa viagem a família, a gente veio de carro. O carro que a gente fez a revisão, tudo certinho. Só que o carro começou a vazar óleo. E a gente tava alternando, né? Como eu dirijo, meu marido dirige, então como era uma viagem quase de 12 horas, devido às paradas, a gente dirigia um pouco, outro dirigia um pouco, e nessas paradas a gente percebeu que o óleo do carro tava vazando, né? Acho que é a troca de óleo lá, a pessoa que fez, não deu muito certo ali. E na hora meu marido já ligou para um mecânico assim que ele conhecia lá de Franca, né? Nem era de Jaraguá, lá de Franca. Falou: ó, tá acontecendo isso. E agora, o que a gente faz? Ele falou: não anda mais, chama um guincho aí, tudo. E se a gente não parasse, né, podia perder o motor e ia poder acontecer coisa pior. Então a gente parou aí e a gente tava ali no meio ali parou num posto, nem lembro a cidade agora, não me recordo, vocês me perdoam, não lembro a cidade, mas a gente parou ali e agora? Porque o que vai fazer? Ele tava bem dizendo no meio do caminho, né? Não dava pra gente voltar, pra gente continuar. Eu falei, como é que vai fazer? E era assim, como era começo de ano, muitas festas, assim, as coisas tudo lotadas, né? Os lugares lotados, porque era alta temporada, a gente até conseguiu, pra gente não ficar ali, a gente ia tentar alugar um carro, né? Esses carros, né? De aluguel. Só que a gente não conseguia, porque a gente não tinha que ter o cartão, limite. É uma burocracia, né? Pra conseguir, às vezes, um carro. Sei que no dia a gente não conseguia. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? A gente precisa chegar, né? Já dá quase ali véspera de ano novo. Eu me gente, acho que eu falei que é janeiro, mas na verdade eu acho que é dezembro, né? Que a gente foi para passar o ano novo. Ali o ano novo. Gente, eu não me recordo direitinho, tá? Eu vou procurar qualquer coisa deixar aqui pra vocês, lembrar certinho o dia que a gente foi. Mas eu sei que correu até o risco da gente estar dormindo na rua, né? Num posto que a gente tava lá esperando, porque aí a gente conseguia o caminhão e a gente não podia vir, né, dentro do carro, nem sei se podia, na verdade a gente nem perguntou. Mas eu acho que não podia, né, gente? Porque o cara acho que nem ia levar o carro, trazer o carro no dia pro mecânico, né? A gente ia deixar o carro no mecânico lá em Franca, levar lá em Franca pra gente poder vir ver a nossa família, depois ir lá em Franca, pegar o carro pra poder voltar pra trás. Foi uma... Gente, eu vou dar uma resumida aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas eu sei que o sufoco que a gente passou, a gente nem conseguia, né, alugar, porque eu falei, como era alta temporada, já tava tudo cheio, né, e os que tinha disponível era muito caro. Eu falei, gente, não tem dinheiro. Mas aí, graças a Deus, meu marido ligou para a irmã dele, ela conseguiu um carro, né, conseguiu um táxi, e eles foram buscar, né, ficou um custo um pouco alto, mas foi a única solução naquele dia, naquele momento ali, que deu certo, né, foi buscar até a noite, a gente ficou lá um tempão esperando, com as malas, com as coisas, o porta-mala tava cheio de coisa, porque a gente tava trazendo coisa, fora as roupas, as coisas nossas, né, e aí deu certo da gente arrumar o carro, foi em Franca, buscou o carro e voltou, né, depois de ficar aí uns dias aqui na casa da família, né, uma semana ali mais ou menos, porque a gente tava até de férias, né, então como a gente trabalhava junto, a gente conseguiu as férias junto, né, eles entenderam que a gente precisava disso para poder vir visitar aqui a nossa família, porque não era uma questão tipo, eu vou ali na sexta, domingo eu volto, não, porque ia quase ali um dia inteiro de viagem.
Então, acho que aí depois que a gente voltou, ficou esse sentimento. Falou, e se Deus me livre acontece alguma coisa? E se a gente precisar ir lá nas pressas, né? Acho que isso foi, sabe? Igual falou, vai juntando as coisas, que a gente chegou a um ponto e falou, vamos voltar. Então, o voltar não era para Franca, mas eu voltar aqui para Passos. Porque até quando a gente casou, a gente morou aqui, né? Porque, igual eu falei, meu marido foi criado aqui, né? E eu fui criada ali em Fortaleza. E a nossa família, né, praticamente tá aqui. Então, aí depois, aí, no meio do ano, né, a gente conversou lá também, explicou a situação, falou, ó, vocês me desculpem, a gente agradeceu muito, né, por eles terem nos ajudado, ajudaram a gente demais, era muito bom, né, bom patrões, era um casal que tomava conta lá, mas, né, Deus vai nos colocando aí em caminhos, né, às vezes não é o que a gente quer, é aquilo que Deus quer. Né? Porque a gente ainda até pôs os pós e os contra, a gente volta, não volta. Realmente a cidade lá era muito boa, como eu falei pra vocês, é totalmente diferente da cidade daqui, né, aqui de Passos. Só que o que pesou ali foi a família, ficar um pouco longe da família. Porque aí tem o Dia das Mães, você não pode estar com a família, né, não pode estar com a mãe, é aniversário, algumas coisas em casamento. Pra gente tá lá, ficar vindo aqui, não dava certo. Então foi o momento que a gente tomou essa decisão. E para finalizar aqui, vou tentar finalizar aqui, porque igual eu falei para vocês, acho que esse vídeo ficou bem grande, né? Eu tô gravando aqui um pouco por partes, não sei quanto que já tá. Mas aí a gente voltou, então resolveu vender tudo novamente, tudo novamente, né? Praticamente por as coisas que coube ali no carro e voltou, né? Então a gente voltou e sem emprego também, só que aí a gente começou a trabalhar um pouco por conta própria, a gente começou a fazer algumas vendas, né? Que depois eu vou contar mais para vocês também, vou contar, não vou contar nesse vídeo não, para não ficar muito grande o vídeo. Mas a gente voltou, começou a trabalhar em algumas feiras aqui da cidade, né? Eu comecei com artigos religiosos, a gente começou a vender, foi indo, foi indo. E hoje a gente não tá mais na feira, né? Hoje eu trabalho aí mais com vendas online. Meu marido conseguiu um emprego. E agora a gente tá aqui, né? Agora a gente tá aqui perto da família, agora, hoje, atualmente, em 2025. A gente mora aqui em Passos, né? Em Minas Gerais, né? E estamos perto aqui da família. Eu só não tô perto do meu irmão, porque meu irmão mora mais próximo lá. Meu irmão mora em Ouro Branco, né? Perto ali de Ouro Preto, né? É em Minas também, mas é longe, né? Mas os irmãos dele, a cunhada, minha mãe, minha sogra, né? É tudo aqui perto, né? Sem falar alguns amigos, né? A gente vai relembrando aí os velhos amigos, vai fazendo novos amigos. Então, hoje a gente mora aqui em Passos, né? Onde tá instalada aí, né, a futura Heineken, né? Já tá construindo aí, acho que logo começa aí a funcionar, né? A Heineken, né? Uma empresa grande, né? É só pesquisar aí a nova Heineken, vocês vão descobrir a cidade. Mas hoje a gente tá aqui. Então é isso, acho que eu fiz aqui falei pra vocês aqui uma boa parte da nossa história, de que aconteceu aí durante esse tempo, né? É muita coisa, não dá pra contar os detalhes. Mas à medida que possível, né, que tiver oportunidade, eu vou falando aqui pra vocês. Se vocês também quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, né, da cidade que a gente morou, do que a gente viveu, a gente vai contando aqui pra vocês. Então é isso, fiquem todos com Deus. Aproveita, né, também, eu não posso esquecer de falar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Deixa o like aí também se você gostou desse vídeo, né? Se quer saber mais aí as nossas experiências, porque aqui a gente tá para falar sobre as nossas experiências de vida, né? Então essa foi uma das experiências aí nesse curto período de tempo, né? Nesses anos aí que a gente ficou sem postar vídeo, né? Fora os outros anos ainda que tem muita história, muita coisa para contar. Então é isso, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.